orando sobre os méritos de Jesus. E neste segmento vamos falar sobre a concordância na oração. Vamos começar com a leitura do texto de Mateus capítulo 18, versículos 19 e 20. Mateus capítulo 18, versículos 19 e 20, que nos diz: Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O Senhor Jesus ensinou, mediante estas suas palavras, sobre a importância da concordância nas petições. O princípio da concordância nem sempre é tomado pelo seu significado e o que este implica. Por exemplo, alguém poderá dizer que concorda, mas não quer assumir um compromisso com quem diz que concorda. Os antigos gregos, ao falarem sobre este conceito da concordância, diziam que concordar era estar completamente unidos, fosse por associação, por processo ou possessão no que estivessem a dizer ou a fazer. É interessante que a palavra concordar no texto de Mateus capítulo 18, versículo 19, que li acima, no texto grego, língua em que originalmente foi escrito, é dar expressão com a sua própria voz à sua concordância. Esta palavra significa falar em harmonia e em união, juntamente com outras pessoas que estiverem a concordar no mesmo assunto. Ou seja, o sentido desta palavra, segundo o texto grego, era dar expressão com a voz, dizer que concorda. Não era só um acenar de cabeça, mas realmente fazer essa confissão por palavra. Neste versículo, lemos que Jesus disse que se 2 pessoas concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, que isso lhes seria feito pelo seu Pai que está nos céus. À primeira vista, vimos que este versículo nos diz que o assunto sobre o qual concordarmos e fizermos o pedido, que esse será respondido. Aqui logo alguns poderão acrescentar e dizer que Deus só dá o que for segundo a sua vontade. Esta afirmação não está em dissonância com as Escrituras. Outros poderão dizer que, visto a palavra pedir no texto grego de Mateus capítulo 18, versículo 19, poder ser traduzida por exigir, que nós podemos fazer exigências. Antes de formularmos algumas conclusões acerca deste versículo, será bastante útil considerar o seu contexto. Notemos que Mateus 18, versículo 19, começa com a frase: Também vos digo. Esta mesma frase pode ser traduzida do grego da seguinte forma: ainda vos digo, ou ainda mais vos digo, ou novamente vos digo. Esta expressão mostra-nos que há uma continuidade com o que Jesus tinha dito antes. Portanto, para compreendermos melhor o fundamento com que a petição possa ser feita em concordância, convém manter em mente o que Jesus disse em relação ao que é ser igreja, que é referida em Mateus capítulo 18, versículo 17. A palavra igreja no texto grego significa o ajuntamento de pessoas convocadas, tendo em vista um certo propósito. Posto isto, entendemos que a petição feita em concordância leva em conta os propósitos para os quais as pessoas são chamadas para o ajuntamento. As petições feitas em concordância levam em conta a visão e missão da Igreja. As petições feitas em concordância são feitas em harmonia com a verdade do que significa ser Igreja. As petições feitas em concordância são feitas em conformidade com a cabeça da Igreja, que é Jesus.
Os textos de Efésios 1:22 e Colossenses 1:18 são explícitos na sua afirmação de que Jesus é a cabeça da Igreja. Posso então aqui dizer que aquilo que Jesus disse que é nosso ou que nos dá, conforme ele ensinou no Evangelho, isso é para nós, é garantido em Jesus, porque é a sua palavra, ele disse que nos dá. Então, a oração feita em concordância leva em conta o que é que significa ser igreja e aquilo que Jesus deu à igreja, aquilo que Jesus dá ao seu povo. Neste contexto é importante manter isso em mente. Um outro aspecto que é importante ter em mente quanto ao alvo da concordância nas petições que são feitas é o que Jesus disse a seguir em Mateus 18, versículo 20, onde nós lemos o seguinte, Mateus 18, 20, que nos diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Este versículo começa com a conjunção porque, o que nos diz que o conteúdo deste versículo 20 está ligado ao que está escrito no versículo 19. No versículo 19, Jesus disse que a petição seria atendida pelo seu Pai que está nos céus. No versículo 20, Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, que ele estaria entre eles. Portanto, a petição feita em concordância leva também em conta o significado de estar reunido no nome de Jesus e de Jesus estar presente. O particípio reunidas, no versículo 20, segundo o texto grego, significa estar junto tendo em vista um propósito. Um aspecto interessante acerca deste particípio reunidas, este verbo, é que este descreve, neste caso, as pessoas que fazem o ato de estar reunidas no nome de Jesus. É como se o Senhor estivesse a fazer referência a um certo tipo de pessoa. Este mesmo particípio, reunidas, expressa também o sentido de haver a iniciativa de as pessoas quererem estar juntas. Portanto, segundo a iniciativa das pessoas quererem estar juntas no nome de Jesus, há também a expectativa de ser observado o princípio da concordância. Em outras palavras, este tipo de ajuntamento referido por Jesus pressupunha a prática da concordância. O fundamento para este ajuntamento das pessoas referidas no versículo 20 é o nome de Jesus. Estar reunido no nome de Jesus está sob a sua autoridade, está debaixo da sua autoridade. E também de acordo com os seus ensinos. Portanto, basta a autoridade no nome de Jesus e estar de acordo com os ensinos de Jesus. Estar reunido no nome de Jesus implica estar em harmonia com o facto de que, como discípulos de Jesus, nós somos também suas testemunhas mediante a razão da nossa iniciativa. Ou seja, há um reunir de pessoas e que é realizado no nome de Jesus. Este mesmo ato de estar reunido no nome de Jesus dá testemunho de quem Jesus é para nós e o que Jesus fez, o que Jesus ensinou. E, portanto, o próprio ato de estar reunido no nome de Jesus é significativo. Este princípio mostra o que nós sentimos, o que nós acreditamos acerca de Jesus. E, portanto, constitui um testemunho que as próprias pessoas que estão reunidas em nome de Jesus, um testemunho que essas pessoas estão a dar. Estas pessoas estarão a declarar, mediante o seu ato de estarem reunidas, de que são testemunhas de Jesus. Perante a mensagem que recebemos do texto de Mateus capítulo 18, versículos 19 e 20, compreendemos então que as petições feitas em concordância diante do Pai têm em vista a realização de tudo aquilo que nos é dado pelo nosso Pai Celestial. Tem em vista aquilo que é apropriado pelas pessoas que estão juntas e que têm a Deus como seu Pai. Quando as pessoas fazem suas petições em concordância diante do Pai,
essa petição, essa oração tem em vista a realização dos propósitos que nos são dados em Jesus. Tem em vista os discípulos estarem completos em Jesus. A oração da concordância tem em vista a razão de as pessoas se reunirem no nome de Jesus, ou seja, é uma declaração do porquê de estarem reunidas. Estão a dizer, nós estamos reunidas para este fim como povo de Jesus. A oração da concordância tem em vista viver a verdade de que Jesus está presente quando as pessoas estão reunidas no nome de Jesus. Portanto, a petição, seja o que esta for, deve estar em harmonia com o princípio do que é ser povo chamado por Deus e que está junto, segundo o que significa estar sob a cobertura do nome de Jesus. Este princípio diz-nos que estar juntos no nome de Jesus é estar ciente que Jesus está presente e que também as pessoas que estão juntas estão a seguir o que Jesus ensinou. A concordância com alguém ou com um grupo de pessoas implica haver um mesmo sentir, a mesma compreensão, a união de visão e propósito. Estar juntos e em concordância fazer as petições dá expressão ao que esses discípulos estão a querer realizar. Estando eles próprios debaixo da cobertura do nome de Jesus. Estar reunido no nome do Senhor Jesus implica estar firme nos méritos de Jesus. Orar no nome de Jesus é orar na autoridade de quem Jesus é e segundo o que Jesus fez na cruz pelo ser humano. Orar no nome de Jesus urge de quem ora que pense na razão de o nome de Jesus ter sido dado para que se possa chegar diante de Deus Pai. Orar no nome de Jesus urge da pessoa considerar o que foi necessário Jesus fazer mediante a sua morte na cruz do Calvário. Orar no nome de Jesus urge de quem orar considerar o que implica Jesus estar presente. Porque Jesus está presente onde estiverem 2 ou 3 em concordância e reunidos no seu nome, compreendemos que aí também Deus Pai tem a oportunidade para operar. É por esta razão que podemos dizer que há poder na concordância. A oração feita neste ambiente saturado com este poder da concordância é bastante eficaz. Um outro aspecto que podemos considerar no ensino de Jesus e que nos é transmitido em Mateus capítulo 18, versículos 19 e 20, é o que a Bíblia ensina sobre o levar as cargas uns dos outros, como lemos em Gálatas 6, 2, e como também depois o apóstolo Paulo acrescenta aqui em Gálatas 6, 2, e assim cumprireis a lei de Cristo. Portanto, nós orarmos uns pelos outros, no sentido de levarmos as cargas uns dos outros. Talvez conheça alguém que tem buscado ao Senhor pedindo-lhe que opere numa certa situação. Pode ser que esteja de acordo com essa mesma pessoa e quanto à resposta que ela busca de Deus. Então, estando unida a essa pessoa, neste espírito de concordância, poderá efetivamente participar para que Deus possa fazer o que necessita de ser feito nessa situação. Poderá ser que você tenha um assunto seu para o qual necessita da cooperação de outros filhos de Deus em oração. Compartilhe com eles o seu assunto, tendo o cuidado de que eles realmente compreendam o princípio do que é estar reunido no nome de Jesus e possam estar em concordância consigo sobre o assunto. Esta passagem de Mateus capítulo 18 realmente ensina-nos bastante. E aqui o Senhor quis ensinar que nós de facto podemos pedir. É bom pedirmos ao Pai aquilo que nós necessitamos e fazê-lo em nome de Jesus e estar no espírito de concordância. E fazendo assim conforme o ensino de Jesus, podemos então esperar de Deus a resposta. Lembre sempre, fazemos isto sujeitos a Jesus, estando cobertos
pelos seus méritos, ou seja, por aquilo que Jesus já fez por cada um de nós, ao dar Ele a sua vida na cruz do Calvário. Porque é que Jesus morreu na cruz por nós? Para nos salvar. A Bíblia é bem explícita quanto a isto. Ele morreu pelos pecadores. Ele morreu dando a sua vida em resgate pela nossa. É tão importante compreender esta verdade central na Bíblia, que Jesus morreu pelos pecadores para os salvar. Então venha a Deus Pai dizendo que reconhece que Jesus morreu por si na cruz, e assim, ao confessarmos diante de Deus que somos pecadores e que Jesus, que nunca pecou, morreu no nosso lugar e levou Ele então o castigo pelos nossos pecados, que nós então aceitamos o perdão de Deus. Aceite o perdão de Deus e diga: meu Deus, salva-me em nome de Jesus. Falando assim com Deus Pai, crendo nele, saiba que Deus ouve e Deus responde. Quero aconselhá-lo a ler a Bíblia todos os dias. Leia um pouquinho da Bíblia. Isso será importante para o seu crescimento no conhecimento das coisas de Deus. Fale todos os dias com Deus em oração, sempre em nome de Jesus. E logo possa frequente uma igreja que ensina o Evangelho, pois isso será importante também para o seu desenvolvimento como discípulo de Jesus. Continuamos orando, no sentido que a bênção de Deus seja plenamente realizada na sua vida. Muitas bênçãos de Deus para si. Para mais informação sobre estes assuntos bíblicos, entre em contato comigo usando o e-mail exposto ao longo do vídeo e também nesta janela informativa. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz subscribe ou subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.